Olá, olá! Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar o nosso culto num dia um pouco agitado, mas com uma musiquinha para dar uma acalmada nos nossos corações, tá bom? Só ouve enquanto eu me ajeito. Quando o mundo pesa e meu peito quer calar, eu retorno ao silêncio para simplesmente respirar. No espaço onde tudo quieta encontra o meu lugar. Um lar antigo dentro de mim que sempre quis me acolher. E ali, onde a alma fala sem som, sem razão, eu deixo cair as velhas sombras que não eram minhas, não. E sinto a luz surgir tão íntima e tão real, revelando quem sou, além do medo, além do final. Eu por enquanto amo, eu por enquanto amo, eu por enquanto amo. Entre quedas e renascimentos, reaprendo a me ver. Desfaço ilusões antigas que me impediam de crescer. Cada camada que libero me aproxima do essencial. A verdade simples e pura que sempre foi meu natural. Eu acolho minha história com ternura e atenção. Percebo que cada dor foi lapidando o meu coração. E nesse reencontro comigo, tão profundo, tão sutil, a vida revela caminhos que antes eu não percebia. Eu escolho amar a mim mesma, eu escolho confiar em mim, eu escolho ouvir a vida, eu escolho estar aqui. Eu por enquanto amo, é a minha escolha, meu caminho, minha voz. Eu por enquanto amo, e o universo responde, caminha comigo. Eu por enquanto amo, é a minha escolha, meu caminho, minha voz. Eu por enquanto amo, a presença me chama. Lindo, né? Muito lindo! E eu quis começar essa música, esse culto no lar de hoje com essa música, pra gente ver o quanto é importante a gente se aceitar, né? Quanto é importante a gente abraçar a nossa história, nosso passado. Deixa eu colocar agora aqui uma música pra gente fazer o culto. E com amor, né, gente? Porque a gente olha para o nosso passado, para o nosso processo de aprendizado, para as dores que a gente viveu com pesar, como se isso tivesse sido uma coisa ruim, né? Mas na verdade foi o que nos construiu, foi o que lapidou os nossos corações e nos trouxe até aqui. Então que sejamos gratos, né? A nossa história, ao nosso passado, às nossas dores. Vamos então fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Agradecer pela oportunidade de aprender a curar enquanto amamos, enquanto caminhamos, enquanto aprendemos, enquanto nos curamos. Gratidão, Mestre. Gratidão, gratidão, gratidão. Que sua luz seja sempre a nossa estrela guia. Que o seu amor seja sempre a nossa certeza, a nossa segurança, o nosso aconchego, o acolhimento. Graças te damos por mais um dia de vida, pela oportunidade de crescimento. E que possamos continuar lapidando os nossos corações e curando enquanto amamos, enquanto nos curamos, enquanto crescemos. Graças te damos hoje e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Começando então nosso culto, Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já estamos aqui, foi rápido, né? O capítulo passado, então agora é o capítulo 27, Pede e obtereis. E nesse capítulo nós vamos estudar qualidades na prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos de orar,
da prece, pelos de orar, alegria da prece. Então, nós vamos começar com qualidades da prece. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que necessitais antes de o pedirdes. São Mateus capítulo 6, versículo de 5 a 8. Tá nas travadas, né? Muita informação. Então vamos lá. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará também os vossos pecados. São Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Ele contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos como sendo justos e desprezando os outros. 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo. Meu Deus, eu vos rendo graças porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimos de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este retorno entre os seus justificado e não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado e todo aquele que se humilha será exaltado. São Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 14. Isso vale para todos, viu? Até aqueles que se exaltam ali, ó, no silêncio do quarto. Nossa, hoje eu fui ali, fiz uma caridade. Meu Deus do céu, como eu sou bom. Tem muito isso, tá? Gente, dá uma licencinha aqui rapidinho. Deixa eu só ver se eu consigo abrir minha porta, porque hoje o dia tá bem agitado. Aqui ao redor tá muito barulhento. Então eu dei uma isolada. Só um momentinho que eu já venho, tá? Parece que os ânimos já se acalmaram. Vamos ver se já mesmo. Então, o último parágrafo. As qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai secretamente. Não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus, senão parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Capítulo 10, versículo de 7 a 8. Isso é o mal do momento. Todo mundo é bom, né? Todo mundo aqui, nossa, é um mar de bondade, de amor crístico. Vamos nem sabe o que é isso ainda. Amor crístico, né? Eu já amo, assim, incondicionalmente o próximo. Cara, não amo. Não amo.
O amor mais próximo que a gente tem do amor crístico aqui nesse planeta é o amor de uma mãe pelo seu filho. Aquela mãe assim que quer seu filho mais que tudo nesse universo. Não é aquela mãe que, tem um filho. Não, é aquela que existe diferença, né? Gente que é mãe sabe que o amor de mãe ele é imensurável, mas existe diferença. Então, que a gente possa ter a humildade de se analisar desnudo, né? Que a gente gosta de se analisar ali na frente da galera, recebendo os nossos assistidos, depois de uma palestra. A gente gosta de se avaliar nesses momentos. Deu uma palestra fenomenal. Aí eu recebi altos elogios, ali eu estou me avaliando. Não é nesses momentos que você tem que se avaliar. Ali até se você estiver ido mal, o povo vai te elogiar, né? Pra te dar força. Depende do lugar também, né? Mas você tem que se analisar naquele momento de fúria, naquele momento de ira, naquele momento de mágoa, naquele momento de revolta, naquele momento de injustiça, né? Que você tá assim, entre a loucura e a lucidez. Meu Deus do céu, eu vou perder meu réu primário. Socorro! É nessa hora que você tem que se avaliar, tá? Porque eu vejo muita gente que acha que é bom. Cara, não é possível. Você tem que sentir seu próprio coração. Você tem que ter a capacidade de sentir seu próprio coração. Não tem como. Não tem como você falar, eu sou bom, e ter um coração que tá ali explodindo inveja, indiferença, né? Impaciência com ninguém. Sabe o que eu acho? Eu tava pensando nisso essa semana. Eu acho que Jesus, né, a espiritualidade, esses espíritos ascensos, eles olham pra gente como a gente olha para um animalzinho, mas isso depende muito do seu grau de evolução, tá? E inclusive eu acho que é uma ótima forma de você ver se você é um espírito bom, se é um espírito evoluído, se é uma pessoa boa. É observar como você trata os animais, né? Principalmente os mais frágeis. Precisa ser animal, não pode ser até uma pessoa mais frágil que você. Mas ao pegar os animais, que a gente tira ali do âmbito da pessoa. Por que você está falando isso, gente? Porque Jesus, quando ele estava sendo crucificado, ele olhou para nós e falou assim, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. E a mesma coisa, a mesma atitude, o mesmo sentimento que a gente tem com um animalzinho. Vamos pegar, por exemplo, essa onça que atacou essa criança ali na Chapada dos Veadeiros, né? Esse mês aí para trás. A gente ficou horrorizado com o que a onça fez com a criança. Mas a gente foi lá e prendeu a onça? A gente foi lá e bateu na onça? A gente foi lá e castigou a onça? Não, por quê? Porque é um animal que está agindo por instinto. Ele não sabia que não podia. Ele não tinha noção do que ele estava fazendo, que ele ia, né? Ele só queria comer, ele estava com fome. E aí todo mundo entende o quê? Tadinho, ele é só um animal, ele não sabe o que ele está fazendo. E Jesus para com nós a mesma coisa. E todos os outros espíritos ascensos, eles olham pra gente assim, como a gente olha para um animalzinho. Por quê? Porque eles têm consciência que a gente age por instinto. A gente fez aquela bagunça toda, não sabia o que estava fazendo. A gente machucou, feriu, mas a única coisa que a gente era com fome, com medo, com sede, né? Então, eu acho que se você quer saber se você é uma pessoa evoluída, uma pessoa boa, observa como você trata os animais. Porque se você é aquele tipo de pessoa... Gente, eu tenho uma aversão a gente desse jeito. Meu Deus do céu, eu tenho uma dificuldade muito grande de criar um vínculo, uma harmonia com quem trata animal desse jeito. Mas é muita. Anota aí no seu caderninho. Quando você estiver quietinho, faz isso, que ela vai torcer o nariz pra você. Porque ela vê que você ainda tá com um pezinho ali no mundo das cavernas. É um bicho das cavernas. Tá tratando um ser que você sabe que age por instinto, não tem consciência, não sabe o que tá fazendo, tá ali por necessidade e você tá tratando desse jeito. Como é que você fala pra mim que você é uma alma boa? Você é uma pessoa equilibrada, gentil. Não, eu me preocupo com todos, sou uma pessoa ótima. Tudo que vem a mim eu ajudo. Sai daqui, cachorro! Cachorro fedorento! É assim, né? Então a gente precisa se atentar às cadeias evolutivas que a gente já tem disponível para estudar, para que a gente possa se avaliar. E aí, se você tem compaixão com aqueles que você acredita que, tipo assim, que vai precisar de você, que depende de você, que é frágil, que é pequenininho, que não tem poder nenhum, se você acolhe, aí você é um espírito que está caminhando por rumo. Né? Não é que você é, não, você está caminhando por rumo. Agora, se você olha com indiferença, com nojo, a natureza cuida, deixa aí, credo. Não, cara, não. E aí você lembra do que Jesus falou na cruz e como a gente trata, né?
os animais, porque é da mesma forma, eles não têm consciência do que estão fazendo. Porque se tivesse, a gente tinha ido lá pegar da onça e levado pra cadeia, né? Prender a onça, né? Ela tentou matar a menina. Prende ela. Não, ela não sabe o que ela tá fazendo. Ela tá agindo por instinto. E com a gente é da mesma forma, beleza? Somos animais que agem por instinto. Tenha compaixão com o seu próximo. Vamos então continuar? O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, livro 4º, capítulo 1, Medo da Morte. Então vamos lá. A única certeza que a gente tem da vida é o maior medo que a gente carrega na vida. Que loucura, né? Questão de número 941. O medo da morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. De onde vem esse temor, visto que elas têm diante de si o futuro? E os espíritos respondem: é errado que tenham esse temor. Todavia, que queres tu? Procuram persuadi-las em sua juventude de que há um inferno e um paraíso, mas que é mais certo que elas irão para o inferno porque lhe dizem que o que está na natureza é um pecado mortal para a alma. Então, quando se tornam grandes, se têm um pouco de julgamento, não podem admitir isso e se tornam ateias ou materialistas, ou se tornam ateias ou materialistas. De novo. E se tornam ateias e materialistas. É assim que as conduzem a crer que fora da vida presente não há mais nada, quanto há que persistiram em suas crenças da infância. Elas temem esse jogo eterno que as deve queimar sem as destruir. A morte não inspira ao justo nenhum medo, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. A esperança o faz esperar uma vida melhor, e a caridade da qual praticou a lei dá-lhe a certeza de que não reencontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser do qual deva temer o olhar. Para melhor compreensão, vide questão de número 730 desse mesmo exemplar. O homem carnal, mais ligado à vida corporal que à vida espiritual, tem sobre a terra apenas o gozos materiais. Sua felicidade está na satisfação fugídia de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, permanece numa ansiedade e numa tortura perpétua. A morte o assusta, porque ele duvida do seu futuro e acredita que deixa sobre a terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. O homem moral, que se eleva acima das necessidades fictícias criadas pelas paixões, tem desde este mundo prazeres desconhecidos ao homem material. A moderação dos seus desejos dá ao seu espírito a calma e a serenidade. Feliz pelo bem que fez, não há para ele decepções, e as contrariedades deslizam sobre sua alma sem deixar aí impressões dolorosas. Quem tem essa consciência da vida pós-túmulo já entende, não é que aceita de forma perfeita, né? Ainda é um processo de maturação, mas já aceita que o nosso reino não é desse mundo. Você está atrás de quem? Você está aprendendo com quem? Você quer ser o exemplo, quer dizer, você quer seguir o exemplo de quem? Jesus. Ponto. Igual eu estava ali num processo, gente, essa semana não foi fácil. E eu estava num processo ali de explosão. E aí eu soltei essa. Nesse planeta eu só abaixo a cabeça para um único ser vivo. Chama-se Jesus Cristo. O resto, todos são iguais a mim. Então, todos vão me respeitar como eu os respeito. Então, é mais ou menos assim, tá? A gente tem certeza de que o reino dele não é desse mundo. Eu vou temer o quê? Eu vou temer deixar minha filha aqui sozinha, lógico. Eu não quero ir embora e deixar minha filha aqui desamparada, sem mãe. O pai lá do outro lado do planeta. Não posso. Tenho receio de deixar os meus animaizinhos. Tem 330 mil bichos. De cachorro até lagartixa. Isso eu tenho receio. Tenho receio de deixar meu esposo órfão. Não tem ninguém aqui na cidade. Tem família, graças a Deus, o ampara sempre. Mas somos um.
eu e ele. Então a gente tem esses receios, é natural sentir falta. Meus pais, Deus o livre e guarde, eu saí daqui antes deles, esse não é o roteiro do mundo. Então isso a gente carrega, a gente tem esse receio. Mas ter medo simplesmente de morrer porque eu não sei o que tem do outro lado, porque, não sei, eu fui uma pessoa ruim, dentro da minha concepção eu nem vou pro céu, aí já é uma falha de caráter mesmo, né? Aí a gente já tem que correr atrás de um processo moral, evolutivo, porque, gente, todo mundo vai morrer. Me fala um aí que nasceu para semente. Nem o único, nem o absoluto, né? Porque eu chamo Jesus de absoluto, de único. Não teve outro igual. Aqui, para mim, não teve outro igual. Então, nem ele foi eterno, nasceu para semente. Tudo bem que ele foi lá, voltou depois, trocou uma ideia com a gente e voltou. Mas até ele foi embora. Então, que a gente possa olhar para a morte com mais carinho e na certeza de que ela vai chegar, que estejamos preparados, né? Vamos fazer o nosso melhor sempre. A gente não sabe se é hoje, se é amanhã, se é depois, se é blá, 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 blá. Então, vamos fazer sempre o nosso melhor. Questão de número 942. Deixa eu olhar meu tempo aqui, que hoje eu tô igual da cobra, né? Falando horrores. Não, mas já tá acabando. Certas pessoas não acharão um pouco banais esses conselhos para ser feliz sobre a terra? Não verão neles o que chamam lugares comuns, verdades repetidas? Não dirão elas que, em definitivo, o segredo para ser feliz é saber suportar sua infelicidade? E os espíritos respondem: há os que dirão isso, e muitos, mas ocorre com eles o mesmo com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta. Gostariam de ser curados sem remédios e continuando a se predispor às indigestões. Ou seja, é normal a pessoa falar isso, por quê? Porque ela não quer se transformar para se curar. Porque as pessoas têm o hábito, gente, inclusive foi lá no estudo de ontem, do nosso trabalho de ontem, eu achei o máximo. As pessoas, elas querem um remedinho. Igual o exemplo que eu dei. Antigamente, se você falasse de vida pós-morte, você era, né, ceifado. Seja lá como for. Nos fires, nas cruzes, nas cordas, nas guilhotinas, mas você era, né, ceifado. Aí depois, passou a fase dos ceifas, é a fase do rir, né? Fulano acredita, vamos ridicularizar ele. Porque fulano acredita na vida após a morte. Aí a gente ridicularizou. Aí depois que a gente ridicularizou, a gente ficou com raiva, né? A gente ridiculariza fulano, mas ainda assim fulano vai lá. Aí depois a gente assustou. E agora a gente acredita no processo. Então vocês estão vendo o processo evolutivo? Acredita no processo, mas eu quero resolver ele assim. Pisquei, quero estar curado. Então a gente está evoluindo sim. Só que a gente ainda não chegou onde precisa. Porque a gente tem que perceber que o processo, ele só muda quando eu mudo. Quando eu me transformo. Quando eu me curo. É de dentro para fora. Então, se eu estou com um processo obsessivo, vamos lá, estou passando um processo de obsessão espiritual, fizeram uma magia para mim. Estou lá, toda triste, dor de barriga, meus trabalhos não estão indo bem, meus clientes estão sumindo, né? E tudo ruim. Aí tem como eu simplesmente chegar lá e falar assim, vou tomar um banho, dar umas 3 varadas de espada de São Jorge nas minhas costas, que esses espíritos vão sambar comigo e vão embora. Não é assim que funciona. A gente tem que ir lá na base, lá na raiz, lá no processo. E aí lá no processo a gente vai ver que a magia que foi feita para você só pegou em você porque a sua frequência é baixa. Porque você tem os mesmos valores daquela pessoa que te emanou a magia. Porque você tem os mesmos pensamentos, as mesmas paixões que te prejudicam. Então vai adiantar eu simplesmente bater ali uma varinha de arruda nas costas e dar uma sambada com a espada de São Jorge? Não, eu vou ter que sair dessa frequência. A gente já sabe que o mundo ele não funciona de acordo com o meu querer e não existe santo, nem santidade. Existe matemática, física quântica, química e as ondas que a gente ainda está descobrindo. Que são centenas de milhares, a gente descobriu só algumas. A gente descobriu a frequência do rádio, Bluetooth, Wi-Fi, né? Algumas outras aí que a gente utiliza, algumas mais complexas que
que a NASA usa, né? O pessoal aí mais avançado usa, mas a gente tem muitas outras ondas que a gente ainda não consegue acessar e que a gente sabe que existe. Então, o processo são ondas. Eu pegar a espada de São Jorge, uma arruda na orelha, vai mudar a minha onda, a minha frequência? Eu vou mudar de Wi-Fi, de Bluetooth? Não, eu vou continuar no mesmo Wi-Fi. Então, por que eu vou achar ruim de ser acessada? Se eu tô surfando na mesma rede, né? Então, para que esse processo obsessivo mude, acabe, é você quem tem que se transformar. São seus pensamentos. Porque o meu pensamento na frente de todo mundo é lindo, mas nas costas, meu Deus do céu, eu não teria coragem de contar para ninguém o que eu penso, o que eu sinto. A raiva, a inveja, né? Ai, aquela pessoa me incomoda. Por quê? Porque toda vez que ela abre a boca, ela vai contra mim e ela tá certa. O problema é a pessoa? Não, o problema é você. Começa a escolher a hora de abrir a boca. Abra a boca só quando você tiver certeza. Mas não, hoje todo mundo quer dar uma opinião e quer que todo mundo aceite. Não. Vamos abaixar a cabeça, vamos olhar para nós, vamos nos avaliar. Essa semana eu fiz uma coisa super interessante. Nem foi ideia minha, na verdade. Ideia da minha menina. A gente jogou no chat GPT e se tinha alguma coisa para reclamar. De mim. O que você vê? O que você vê em mim que eu preciso mudar? Se tivesse um fale aqui, um reclame aqui, um fale fácil, o que você reclamaria de mim? Você que está aí junto de mim vendo as minhas pesquisas mais profundas, né? E a minha resposta foi inusitada. Foi muito engraçado, eu ri horrores. Né? E a me aguenta, coitada. Né? Então a gente precisa se atentar a quem nós realmente somos. Antes de apontar os dedos e achar que a gente tem que ser curado, que os milagres têm que nos alcançar e que tá tudo certo. E que eu não preciso ter medo da morte, que a morte quando chegar eu vou direto pro céu e que eu sou uma pessoa boa. Vocês estão vendo que tudo isso casou? A leitura do Evangelho com a leitura do Livro dos Espíritos é exatamente a mesma coisa? Eu sou uma pessoa muito boa? Eu sou uma pessoa muito boa? Ixi, então cuidado. E eu sempre tive, gente, aquela pessoa que você acha boa demais, eu tenho sempre um pé atrás. Sempre, sempre. Jesus falou isso. Quando um rapaz foi curado, eu acabei de essa passagem semana passada. O rapaz falou assim, nossa, o senhor é um espírito muito bom. Ele, não, eu não sou bom. Bom é o nosso pai que nos criou. Eu não sou bom. Eu estou tentando ser. Se Jesus, meu Deus do céu, falou isso, quem sou eu? Que não sou o verme do cocô, do cavalo, do bandido que tentou pegar Jesus. Eu não sou nem isso. Você entendeu? Então, vamos nos atentar antes de achar que nós somos pessoas boas, somos exemplo e que alguém está numa posição mais elevada. Nesse planeta não. Tá? Só um esteve, que caminhou, que pisou, que suou e que sangrou. Só um. A gente podia falar. E até ele disse, eu não sou bom. Bom é o nosso Pai. Então, por favor, atente ao tempo da sua realidade. Vamos então, Chico Xavier e sua mensagem no Anuário Espírita. Questão de número 59, leitura, aliás, de número 59, doação esquecida, Valério. Esse eu nem conheço, quem é Valério? Cadê mano? Cadê mano que me abandonou? Tô brincando, é brincadeira, gente, vamos lá. Seja bem-vindo, Valério. Doação esquecida. O homem desencarnou, suplicando a assistência de que necessitava. Possuía fortuna. Gente, olha que incrível. Olha que incrível. Juntando tudo que a gente acabou de estudar no Evangelho, no Livro dos Espíritos, foi nos trazida essa leitura aleatória de Valério, né? Desculpa a minha ignorância, mas não conheço, mas pretendo conhecê-lo. E olha o casamento. Vou começar de novo. Doação esquecida. O homem desencarnou suplicando a assistência de que necessitava. Possuía fortuna, contava com amigos numerosos, desfrutava a máxima consideração social, apoiava-se em excelente grupo doméstico, estesourara primorosa cultura, experimentara terapias diversas, residia em confortável mansão, efetuara muitas viagens de recreio e de cura, movimentava largos cabedais de influência. Entretanto, o pobre companheiro provocou a própria morte, pedindo socorro. E tão só no mais além ficou registrado que o irmão menos feliz
se rendera a semelhante violência contra si mesmo pela falta de coragem de ser como a vida lhe pedia que fosse e de aceitar as circunstâncias da existência que a eterna sabedoria lhe confiara para que realizasse no mundo o melhor que poderia fazer. Amigo, em suas boas obras, inclua o donativo, quase sempre esquecido da coragem, porque milhares de companheiros nossos na terra aguardam ansiosamente o apoio de esperança, a fim de que possam aprender a trabalhar, lutar e viver. AE 1999. Então, que possamos, ser verdadeiros exemplos, não exemplos fictícios, não nos fazer exemplo porque o nosso ego se satisfaz, não nos fazer exemplo porque eu, me sentindo com o ego massageado, eu camuflo, eu fujo de uma dor que eu quero esconder, e isso é a maioria dos casos, tá? As pessoas, elas querem abafar, elas querem esconder as suas fraquezas, porque querem suprir a necessidade daqueles que olham para elas com admiração. Não existe aquele espírito que não sofre. E se as pessoas que te admiram de verdade, elas vão te admirar mais ainda quando perceber que você é um ser humano que chora, que sofre, que precisa de auxílio, de uma palavra amiga, de um ombro que te ouça e que te permita chorar. Se isso não acontece com você, você não é um ser real. Você não existe, você é fictício. Foi uma das promessas que eu fiz para mim, quando eu aceitei a tarefa do ide e pregai. No momento eu não entendi, né? Por quê? Ide o quê? Ide e pregai. Hoje eu entendo, hoje eu enxergo. E eu agradeço a Deus, que mesmo na minha ignorância, falou, vamos, né? Não entendi não, mas vamos. Então que a gente possa se atentar, à necessidade de ser real, principalmente aqueles que nos admiram, que nos acompanham, que pega a nossa imagem para fazer de exemplo. Seja verdadeiro primeiro com você, tá? Porque senão você não aguenta a cruz. Você não aguenta a cruz. Você vai começar a falhar, e quando você falhar, aqueles que te admiram vão ser os mesmos que vão te crucificar. Por quê? Porque você não era real, você era perfeito, coisa que nem Jesus fez. Nem Jesus foi. Então, se eles dizem que você é uma pessoa real, que sofre, que chora, que sua, que pede, que cai, tudo. Aí eles vão falar, não, gente, é normal, é uma pessoa normal, todo mundo passa por isso, todo mundo tem erro, todo mundo é perfeito. Tá? Não tenta viver suprindo a expectativa dos outros, não, que vocês vão ficar doentes. Supra as suas é o suficiente. Vamos então levar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade do estudo, a certeza de que um exemplo maior que nós podemos seguir é o nosso Mestre Jesus, e que seja o nosso verdadeiro e único exemplo, pois só Ele carrega no peito a dignidade de dizer que tentou verdadeiramente ser bom, que fez de tudo pelo próximo, que abraçou o Evangelho, que lutou em nome do Pai, sem espadas, apenas com amor. Que Ele seja sempre o nosso único e verdadeiro exemplo, que possamos ouvir suas palavras da boca daqueles que trabalham para Ele na certeza de que essas palavras são dele, e dirigir toda essa admiração para Ele, pois o resto são apenas instrumentos, lutando para crescer assim como vós. Que possamos seguir os corações verdadeiros, que nos acolhe, que nos ensina e que tenta verdadeiramente amar o próximo, percebendo que a matéria, as paixões mundanas, são as pás que usamos para abrir a nossa própria cova, nosso próprio buraco, nosso próprio fim. Graças te damos hoje e sempre, Mestre, que cada verdade seja aceita com serenidade, pois a verdade é que nos lapida,
e nos mostra quem verdadeiramente somos. Graças te damos hoje e sempre. Gratidão. E que assim seja. Assim seja. Vamos lá? Falando tanto no estudo, né? Que chega nos evangelhos, quando chega na hora do estudo, quase não tem tempo. Então vamos rapidinho, sem mais delongas, no capítulo, vamos voltar aqui. Tem que se atentar também, né? Não pode atropelar ninguém. No capítulo 13, preparando a excursão. Então nós já estamos para lá da metade do capítulo. Nós não vamos voltar. Vamos pegar daqui por diante, tá? Para não perder a oportunidade de aprofundar o ensinamento, Bezerra continuou. Bezerra de Menezes estava falando com os trabalhadores do centro, né? Então ele continuou. Igrejas existem em todas as partes, que recebem das forças espirituais o quinhão que lhes cabe no esforço espiritual de transformação verdadeira. Muitas se perdem nos cipoais da matéria, desprezando as dádivas sublimes e apegando-se ferreamente ao ouro do mundo. Outras, entre as quais muitas instituições espíritas esbarram nas disputas palavrescas, nos certames da vaidade doutrinária, na contenda entre todos de vista ou interpretações sobre detalhes inócuos, perdendo-se em polêmicas e não se precavendo do perigo das seduções humanas no seio da obra do Pai, como aconselhava Jesus. Avançam pelo terreno da hostilidade e da maledicência entre seus membros. Várias delas, inclusive, prestam serviços da caridade, matam a fome dos infelizes, enchendo-lhes a barriga com... Presta atenção nisso aqui. A barriga com caldos e sanduíches, mas não deixam de ser famintos da alma, alimentando famintos do corpo. Enquanto disputam primazias doutrinárias, isso existe demais. As pessoas não entendem porque às vezes eu estou num lugar e simplesmente saio. É por isso. Principalmente quando eu estou dentro de um centro espírita. Eu jamais vou chamar a atenção de alguém. Eu não tenho esse direito. Mas me retirar eu posso. Então quando eu vejo que a vaidade, a bajulação está subindo, está saindo do controle, eu saio. Sem justificativa, eu só saio. Enquanto disputam primazias doutrinárias, esquecem-se das advertências evangélicas acerca do fermento dos fariseus, que levantam polêmicas, discutem e querem provar suas teses em longas contendas doutrinárias. Lemos em Mateus. E é um perigo, tá? Porque o espírito, ele planta em si uma vaidade, uma necessidade de entender, de conhecer, mas ele não coloca em prática isso. Ele coloca ali na frente da galera, na hora das escovas, né? Uma vez eu ouvi esse exemplo, eu achei máximo. Todo mundo ali tá de escova e maquiagem. Todo mundo. Mas quem é você quando tá assim? Já se olhou no espelho? Consegue se admirar sem essa maquiagem, essa escova no cabelo? E chegando-se, isso aqui são as passagens de Mateus que ele citou, tá? E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir o céu, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando os seus discípulos para o outro lado, tinham-se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão.
E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido o pão? Jesus diz, sem entender muita coisa, né, tadinho? A gente às vezes fica assim, o que está rolando? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos certos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então aqui Jesus estava pedindo para a gente tomar cuidado para não ficar igual aos fariseus. Gente, eu estou incrédula de ter saído a mesma coisa no Evangelho, a mesma coisa no livro dos Espíritos, a mesma coisa na leitura, tapa na cara semanal, a mesma coisa aqui no livro. Essa é uma coincidência inédita. Então, a espiritualidade, ela tá gritando, né? Ela não tá pedindo, ela tá gritando, ela tá fazendo sinal de fumaça, ela tá jogando um meteoro para ver se a gente consegue enxergar que nós estamos indo pelo mesmo caminho da vaidade dos fariseus. A gente quer ser admirado por ser espírita, a gente quer admirado por ser os entendidos da vida após a morte, a gente quer ser admirado por ser os equilibradinhos, a gente quer ser admirado por ser aqueles que faz caridade, a gente quer ser admirado porque a galera que acompanha a cúpula é tudo pós-graduado, faz não sei o que, 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 né? É pós-graduado, bacharelado, não sei o que, não sei da quanta. Então a gente está indo pelo mesmo caminho. Eu quero ver se vocês conseguem exaltar. Tem um cara que ele dava muita palestra no GECAL. E ele é responsável por um centro numa cidade periférica que trabalha com jovens, né? E, cara, eu cresci, eu fui feita numa casa espírita assim, bem longe, mas bem longe da cúpula da cidade, com a galera mais carente que a gente tinha na época, na terra totalmente sem lei. E com jovens, gente, que tinha, eles não faziam porque eles tomavam do outro, não vou falar porque meu vídeo não sei cortar, tomava do outro sem pedir, por necessidade. Então, esse é o verdadeiro lugar para se aprender, para trabalhar e ver se você é vaidoso demais, se você está ali por título, porque eu quero ser coordenador, porque eu quero ter uma postura, uma posição aqui dentro, ou se você está lá para poder realizar o trabalho de verdade. E isso é assustador, porque é demais. Todo mundo entra, todo mundo quer pose, quer título, quer postura, quer coordenação, quer não sei o quê, quer não sei o quê, quer não sei o quê. Mas pega um banheiro e leva um banheiro. Né? Então, cuidado para que a nossa casa espírita não se torne ali, ó, um centro de fariseus, tá? E a gente ainda se achando no direito de apontar aqueles que ainda não têm conhecimento da vida pós-túmulo, que é muito menos ruim que o nosso caso, porque a gente já tem o conhecimento e ainda faz do mesmo jeito, talvez até pior. Socorro, Senhor, socorro. Vamos lá, então? Para finalizar, 2 minutos. Depois de breve pausa, continuou explicando. Observamos que a preocupação de fariseus e saduceus era a de pedirem provas, um sinal do céu. Encontramos, então, o divino amigo falando-lhes de coisas óbvias que estavam à luz para que qualquer um as pudesse ver e entender. E ainda assim, tais autoridades na fé eram incapazes de perceber. Discerniam sobre os fenômenos atmosféricos, mas não observavam com a mesma acuidade os sinais dos importantes e decisivos momentos para a humanidade. Assim, filhos, muitos religiosos dos tempos modernos, antigos fariseus e saduceus reencarnados, disseminam a confusão e a disputa entre os chamados da última hora, tocados pela vaidade intelectual e pelo orgulho dos pontos de vista. São eles o verdadeiro fermento dos fariseus, de quem todos devemos nos acautelar, para que não percamos o já escasso tempo em discussões estéreis e destruidoras da harmonia e da paz. Os que sofrem esperam pelo lenitivo que lhes
restaure a fé e confiança em Deus. Não batem à porta buscando discutidores nem conflitos estéreis. Os religiosos que gastam seus esforços nas faustosas e infindáveis discussões dessa natureza deixaram-se contaminar pelo fermento dos fariseus, imobilizando os seus ideais e confundindo os seus raciocínios. Gastam em palavras e tempo e a energia que, se fossem consumidos através da prática do bem junto aos semelhantes, melhor demonstrariam o valor das teses que defendem, graças aos efeitos práticos das atitudes transformando outras vidas. Certamente não há aqui nenhuma censura aos que raciocinam buscando entendimento, aos que comentam desejando aprender, aos que trocam informações com o intuito de enriquecimento espiritual. Estes não polemizam, não agridem os que não pensam como eles, não formam partidos nem seitas, não se organizam em grupos em prejuízo da obra do amor, que pede o silêncio das próprias vaidades e a superação das próprias diferenças. Se todos aprendêssemos com os ensinamentos espíritas, veríamos dissipado esse véu ilusório pela palavra orientadora e amiga com o que o Espírito de verdade, o próprio Jesus, alerta os trabalhadores verdadeiros da obra do Pai, encontrada sob o título. E que assim seja. A gente encerra aqui. Desculpa aí meus puxão de orelha. Eu só tô lendo. As palavras não são minhas. E que a gente possa se atentar às nossas vaidades. Cara, se você está indo fazer este tipo de trabalho para se sentir bem com o seu ego e a sua vaidade, não vá. Vai piorar. Aliás, vai. Vai sim. Vai porque lá você vai ver as pessoas fazendo de verdade, de coração. Aí quem sabe você não entende como que funciona. Tira o véu, aceita suas imperfeições, abraça sua sombra. Você vive num planeta dual. Não existe luz sem sombra. Tem que ter um lado branco, preto, o vermelho, o azul, a mulher, o homem, o alto, o baixo. O planeta é assim. Não tem como você ser diferente. Você é parte do planeta. Então vamos nos abraçar, porque a partir do momento que você entende as suas imperfeições, a sua sombra, você trata com carinho, com respeito e traz para você, você começa a compreender os sentimentos, as sensações e até você mesmo. E assim começa a sua reforma íntima, beleza? E sem ela a gente não sai do lugar, nunca. Um beijo no coração de vocês, muito obrigada. Que a gente possa estar reunidos aqui novamente na próxima semana. Um abraço apertado e até a próxima. Obrigada, gente, por ter ficado aqui até o final. Tchau, tchau.